Vamos falar agora dos compostos inorgânicos presentes na célula, que são a água e os sais minerais. Normalmente, a água é o componente mais abundante dentro dos tecidos. O cérebro, por exemplo, é composto de 75% de água e o sangue de 81%. Mas existem algumas exceções, como, por exemplo, os dentes e os ossos, que têm só 22% de água. Analisando a nível de organismo, a quantidade de água que ele apresenta está relacionado com a sua idade e com a sua atividade metabólica. Metabolismo é o conjunto de transformações que ocorrem dentro de um organismo. Essas transformações elas podem ser de síntese, que a gente chama de anabolismo, ou pode ser de degradação, de separação de substâncias, que a gente chama de catabolismo. Agora pensa comigo, quando uma criança nasce, quando ela está se desenvolvendo, ela tem um número de atividades ocorrendo nela muito maior do que no adulto que já parou de crescer. Porque como ela está em fase de crescimento, ela precisa produzir muitas substâncias, ela faz muito anabolismo. Então, a atividade metabólica nesse ser é muito intensa. E a atividade metabólica ela ocorre na água. Além disso, a água é um solvente universal dos íons e o meio de dispersão coloidal da maioria das macromoléculas. Então, a água ela é muito necessária dentro do corpo. Isso explica porque nos seres mais jovens que têm atividade metabólica maior, a água está em maior quantidade. Em um embrião, por exemplo, a quantidade de água pode chegar até 95%. Mas essa quantidade de água vai diminuindo conforme o tempo vai passando e chega a uma quantidade mais baixa quando o indivíduo já está mais velho. Afinal, chega um momento que as atividades metabólicas vão diminuindo em quantidade, vão desacelerando e com essa diminuição, diminui também a quantidade de água que o corpo precisa. A água, como vocês sabem, é formada por uma molécula de oxigênio e duas moléculas de hidrogênio. E a gente normalmente está acostumado a ver ela representada dessa forma, como esferas ligadas por bastões. E esses bastonetes representam a ligação covalente, os elétrons que esses átomos estão compartilhando entre si. Essa representação ela é muito útil didaticamente. Só que se a gente for representar essa molécula de uma forma mais fiel à realidade, a gente tem que representar os elétrons estando ao redor do núcleo dos átomos, mas não orbitando ao redor desses núcleos, mas passando mais tempo em alguns locais do que em outros. Acontece que existem átomos que têm uma afinidade maior pelo elétron do que outros átomos. A gente chama esses átomos, esses elementos, de elementos mais eletronegativos. E o oxigênio é um elemento muito eletronegativo, muito mais do que o hidrogênio. Então, o elétron do hidrogênio, que é compartilhado com o oxigênio, ele acaba passando muito mais tempo próximo ao núcleo do oxigênio do que ao núcleo dos hidrogênios. Como o elétron ele tem uma carga negativa, o que acontece é que o lado do oxigênio vai ficar com uma carga parcial mais negativa. E como o hidrogênio fica com menos tempo com os elétrons, esse lado que tem os hidrogênios vai ficar mais positivo, vai ficar com uma carga parcial positiva, criando esses polos na molécula de água, que passa a se comportar como um dipolo. Um lado vai ser mais negativo, um lado vai ser mais positivo. Essa propriedade que as moléculas de água têm de terem cargas elétricas parciais trazem para essa molécula diversas propriedades, e algumas dessas propriedades têm muita importância biológica. Uma dessas propriedades é a capacidade que a molécula de água tem de se ligar a outras moléculas que também têm carga, como os íons e as proteínas. Você já ouviu aquela expressão de que a água é um solvente universal? Então, é isso. A água é capaz de dissolver os íons por eles terem carga elétrica e também moléculas que têm cargas parciais elétricas, assim como a molécula de água também.
Só que, ao mesmo tempo, a molécula de água ela é muito ruim para dissolver moléculas apolares, que não têm carga, como, por exemplo, as gorduras. Um exemplo dessa ação que a água possui é quando você coloca sal em um copo de água, por exemplo. O sal de cozinha, o NaCl, ele é um composto iônico, formado pelos íons cloro, que tem carga negativa, e sódio, que tem carga positiva. Quando os cristais de sal são colocados dentro da água, a água tem a propriedade de fazer esses dois íons se separarem e formar camadas ao redor dos íons que foram dissolvidos. Então, o lado positivo da água, ou seja, o lado em que estão os hidrogênios, vai se ligar ao íon negativo, afinal, cargas opostas se atraem. E o lado negativo da molécula, que é o do oxigênio, vai se ligar ao íon sódio, que é positivo. E à medida que você for mexendo esse copo com água e sal, o cristal vai se dissolvendo, os íons vão sendo liberados e envolvidos pelas moléculas de água, até que todos estejam dispersos nessa solução. Graças a essas cargas elétricas parciais, que as moléculas de água têm outra propriedade muito importante. Da mesma forma que os lados carregados da molécula se ligam às suas cargas opostas nos íons, eles se ligam às suas cargas opostas por outras moléculas iguais a elas. Então, a extremidade positiva da molécula, que é o hidrogênio, vai se ligar à extremidade negativa de outra molécula de água, que é o oxigênio. A gente chama essas atrações de ligações de hidrogênio, pois essa é uma propriedade que os hidrogênios com carga elétrica positiva têm de se ligar com outros elementos mais eletronegativos, que nesse caso é o oxigênio. Essas ligações de hidrogênio formadas entre moléculas de água conferem à água outras duas propriedades, a coesão e a adesão. A coesão, como eu já falei, é a atração que as moléculas têm por outras moléculas iguais a elas. E ela faz a água se comportar de alguns jeitos bem característicos. Você, por exemplo, já encheu um copo de água até a boca e depois acrescentou algumas pequenas gotas a mais e viu que por cima da extremidade do copo se acumulou um pouco de água, formando uma espécie de domo e que prende a água acima da extremidade? A gente chama isso de tensão superficial. E a água é capaz de fazer isso por conta das ligações de hidrogênio que fazem com que as moléculas que estão na extremidade da borda dessa água segurem as moléculas e não permitam que elas vazem, até que um peso muito grande seja colocado e essas ligações se rompam. Uma molécula que esteja no meio desse copo, ela vai ter ligações de hidrogênio ao redor dela inteira. Mas as moléculas que estão na extremidade, elas vão ter um lado livre e outro lado que vão estar ligados às outras moléculas que estão abaixo delas. Como elas fazem menos ligações de hidrogênio, as ligações de hidrogênio que elas fazem são mais fortes. Então, permitem elas se segurarem um pouco ali ainda antes de vazarem para a beirada do copo se você colocar mais água. Essa tensão superficial também é forte o suficiente para segurar o peso de alguns objetos, como uma agulha, por exemplo. E talvez você já tenha visto insetos caminhando sobre a água. Isso também é graças a essa propriedade. E quem nunca brincou de jogar uma pedra num lago e tentar ver ela quicando? Isso é possível também graças à tensão superficial. Enquanto a coesão é a atração de moléculas por outras moléculas iguais a elas, a adesão é a atração de moléculas diferentes entre si. E a água pode formar ligações relativamente fortes nesse sentido, especialmente se a outra molécula tiver carga positiva ou negativa. Você pode observar a adesão da água quando você usa um canudo, por exemplo. Se você usar um canudo transparente e colocar ele vertical no copo, você consegue observar por dentro dele a água vai estar
acima do nível do resto da água. Esse movimento para cima contra a ação da gravidade é conhecido como ação capilar e funciona porque as moléculas de água se aderem às paredes de tubos finos e, com a ajuda também da coesão, faz com que elas subam. É graças à capilaridade que a água se movimenta da raiz até as folhas nas plantas, por exemplo. E também o movimento da água nos ductos lacrimais nos seus olhos. A água na célula pode ser encontrada de duas formas, na forma livre ou na forma ligada. Na forma livre, vai representar 95% da água total da célula e vai funcionar principalmente como solvente e meio de dispersão coloidal. Já a água ligada, que vai representar 5% do total de água na célula, ela vai estar ligada a outras moléculas por ligações não covalentes, ou seja, presa ali dentro das macromoléculas. Uma outra propriedade que a molécula de água tem, que é muito importante, é sua capacidade de ser ionizada em íons hidroxila e no próton, ou no íon hidrogênio. Essa propriedade ela é usada em vários processos de síntese e degradação dentro da célula. A água também atua na eliminação de substâncias de dentro da célula e na regulação do calor. Como a água tem um elevado coeficiente calórico, o que significa dizer que para eu mudar a temperatura da água, eu preciso usar muita energia. Então, pequenas mudanças de temperatura no ambiente não vão afetar tanto a temperatura da água. E essa propriedade ajuda a manter a temperatura dos organismos mais ou menos estável, sem oscilações muito drásticas de temperatura. Manter uma temperatura constante dentro de um organismo, de uma célula, é extremamente importante, porque mudanças drásticas na temperatura podem mudar a conformação das proteínas, desnaturando elas, ou seja, fazendo com que elas ganhem formas que não é a forma ideal para ela atuar dentro da célula. Então, os organismos adquirem várias maneiras de fazer com que a temperatura fique sempre no ideal. E a água ajuda bastante nesse processo. Você pode observar essa propriedade quando vai ao mar, por exemplo. Se você vai ao meio-dia, por exemplo, você encosta na areia, você percebe que a areia tem uma variação de temperatura muito alta. O sol já conseguiu esquentar a areia muito, mas se você entra na água, percebe que a temperatura ainda está amena, porque o sol demora muito mais para esquentar a água do que a areia. Existem ainda diversas propriedades que a água tem que são importantes para os seres vivos, como, por exemplo, o resfriamento evaporativo, que é o motivo de você suar quando a temperatura está alta, para ajudar seu corpo a resfriar. E também o motivo daquela água de pote, sabe, da casa da nossa avó, ela ser tão fresquinha. Mas não vamos tomar o tempo todo da gente só falando de água. Vamos aprender agora sobre os sais minerais.